assim que acho que todos os leitores concordam é que a gente compra um livro pela capa, não é? Sim, a gente faz isso porque a gente olha uma capa bonita e fala, sobre o que será que é esse livro? Que ele vai ficar tão bonito na minha estante, não é? E pensando nisso, hoje eu vim falar aqui alguns livros que tem umas capas bem diferentes das versões lá dos Estados Unidos para as versões brasileiras. Que assim, às vezes eu preciso ser sincera, que às vezes eu gosto muito mais das mudanças brasileiras, mas às vezes tem umas capas gringas que eu acho elas mais bonitas. Então bora lá conferir. Os favoritos da Laine Fargo, que tem essa capa maravilhosa na edição brasileira, que tem essa coisa do meio holográfico com uns cristalzinhos de gelo, e a versão original, ela é bonita também, só que eu sou muito mais dessa daqui porque ela brilha, ela tem um brilho maravilhoso, então dessa vez eu acho que assim, a capa brasileira arrasou milhões, sem nem pensar. Um Lugar Só Nosso, da Maureen Goo, também teve uma diferença da capa original pra capa brasileira. Eu gosto da capa brasileira, principalmente porque eu gosto de capas com de desenhos que são fofinhos. Nesse caso, esse livro aqui é fofinho mesmo, dentro não tem aquele plot twist que a gente já conhece. E eu gostei, acho que mostra um pouco do que a gente vai encontrar dentro do livro, diferente da capa que poderia ser uma coisa ou outra, então eu gostei mais desse daqui. Só Mais Uma Comédia Romântica, da Kathleen Doyle, também tem uma capa bem diferente aqui do Brasil, que eu precisei, que a artista arrasou nessa capa aqui, tá maravilhosa. Eu gostei muito mais da versão BR, porque, gente, olha só, essa capa aqui é incrível, eu acho ela maravilhosa, e eu acho que te chama um pouquinho mais pra ler o livro do que se você fosse ver a capa original, ou talvez é só eu puxando sardinha pro nosso país mesmo. Jogando Pra Vencer, da Becca Mack, também tem umas capas diferentes, que tem aí agora os protagonistas na capa, que eu acho bem legal. A capa original também é bonitinha, eu tenho ela, eu acho legal. Só que eu acho que esse daqui a gente já tem um gostinho maior do que a gente vai encontrar no livro, de ver assim os personagens, ter digamos assim, uma visualização deles, como por exemplo o Garrett, que é o protagonista do segundo volume, que eu, às vezes, quando eu tava lendo, eu confundia com o Garrett de Off Campus, então ver que ele é loiro ajudou, assim, na minha cabeça na hora de ler o livro. Então acho que é legal, assim, pra gente ter uma ideia mais ou menos dos personagens, do que a gente vai encontrar. E eu gosto de capas com desenhos fofinhos, que dentro nem sempre é tão fofinho assim, né? Mas tudo bem. Maxton Hall também é uma capa que teve uma diferença quando veio aqui pro Brasil. E sinceramente essa capa aqui é maravilhosa. A capa não é nem dos Estados Unidos, a capa alemã, ela é bonita, mas eu acho que assim, aqui que a gente tem vários elementos da história na capa, contando, que já te dá uma introdução, digamos assim, pro que você vai encontrar dentro do livro, acho que é bem legal. E essa capa assim tá bem bonita, gente, eu acho ela maravilhosa e é sobre isso. Falando de Off Campus, da Ellie Kennedy, eu escolhi meu livro favorito da série, que é a história do Dean e da Ellie. Mas assim, eu precisei que quando a Ellie relançou a história com as capas de desenho, eu precisei que eu queria muito, muito, muito as capas de desenho, porque eu acho elas muito fofas, muito mais bonitinhas. E porque assim, às vezes essa capa aqui, ela é legal, mas eu acho que a de desenho é mais bonitinha. Então no caso aqui, essa é uma capa gringa que eu prefiro do que a brasileira. Mas assim, continuo gostando dessa capa, mas a capa gringa, nesse caso, ela tem uma coisa diferente. Só Escute, da Sarah Dessen, também tem uma coisa bem diferente. Eu acho que as duas capas, assim, tanto a brasileira quanto a gringa, elas trazem a mesma vibe da história, meio que o que você vai encontrar. Então eu acho que assim, a capa brasileira tá bonita, a capa gringa também tá, ela dá uma ideia, mas eu acho assim, eu não sei se eu tenho uma favorita entre as duas, porque as duas são legais e que elas meio que mostram aí o conflito interno da personagem principal, então eu acho que assim, é bem legal os dois. A Maldição do Ex, da Rachel Hawkins, também teve uma mudança, que apesar, assim, uma mudança que não foi tão grande, mas que teve. Eu gosto um pouquinho mais da capa gringa, porque tem essa coisa aí da vassoura, da maldição e tudo mais, então eu gosto um pouquinho mais da capa gringa, mas só por esse motivo, porque essa capa aqui também tá bem bonitinha. Mas assim, é uma questão de gosto nesse caso, eu acho que a capa gringa, nesse caso, acertou assim em cheio o que a gente vai esperar aqui dentro desse livro. Não Era Pra Ser Uma História de Amor, da Sarah Adler, que tem essa capa incrível, maravilhosa,
lisadíssima, que é a Fernanda Nia que criou. E a autora, ela amou tanto essa capa que ela tem um quadro pendurado na casa dela, então eu acho assim muito legal. E essa capa aqui também, gente, dá de 10 a 0 na capa gringa, na minha opinião. Eu acho ela assim linda, maravilhosa, e todos os detalhes, a cor dessa capa, eu não sei explicar, mas essa capa assim, ela traz um quentinho no coração, eu acho ela maravilhosa. E dá de 10 a 0 na capa gringa, e é sobre isso. O Reino Terra do Nunca da Nick Crow também é uma capa assim, que as capas dessa série, o Universo dos Livros arrasou nessa capa, ficou maravilhosa, comparado com a capa gringa, que tipo assim, parece interessante, mas essa daqui, gente, as cores, as flores e tudo mais, a série inteira, todas as capas da série tem assim uma coisa diferente que te dá vontade de ler. Eu fiquei tipo assim, gente, que capa mais bonita, olha só, vou levar pra casa e ficaria obcecada com isso como sempre, né? Então é isso, galera, essas daqui foram algumas das capas gringas e brasileiras que tem as diferenças. Algumas das minhas favoritas são as gringas, mas a maioria aqui é as capas brasileiras, porque elas têm um certo molho diferenciado que faz a gente querer ler mais, né? Então diz aí pra mim qual o seu livro favorito e qual a sua capa favorita, a brasileira ou a gringa. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar seu like, se inscreve pra não perder os próximos vídeos e ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Segue o Instagram no Entrelinhas e a gente se vê na próxima.